Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo ao canal Obreiro Leandro Mendes. E vamos lá para mais um Destravar Espiritual. Tá bom? E o que nós vamos falar hoje? Sobre o grande número de pessoas, não importa o título e não importa o cargo, tá? Pessoas. Não importa se é bispo, não importa se está como bispo, se está como pastor, se está como obreiro, né, na condição que eu estou, né, como obreiro, como membro, como jovem, como evangelista, enfim, não importa o grupo que esteja na Igreja Universal ou em qualquer igreja e denominação, tá? Não importa. Isso aí não tem nenhuma importância para Deus e você vai entender. Não importa. O tanto de gente que tem um cargo, tem um título, tem uma responsabilidade, tem até a letra da palavra de Deus, mas ela não tem o Espírito. Ela não tem mais o Espírito Santo. Ela não tem mais o Espírito de Deus dentro dela. Ela não tem mais a paz que excede todo entendimento. Ela não tem mais a prática e a vivência da palavra de Deus em suas vidas, e ela não tem tido mais resultado. Por isso, vem a queda, precede a queda. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Entende? Então, é por isso que você vê aí, mas o bispo saiu, o pastor saiu, o membro, enfim, fez tanta coisa. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então você tem que entender que existe as duas igrejas. Existe a igreja de Cristo, a igreja espiritual, que é o reino de Deus, é o reino de Deus aqui na terra. E existe a igreja institucional, existe a igreja física. Existe a igreja física, entende? A igreja física é extremamente importante, mas ela é importante aqui na Terra. Ela é importante para a organização, ela é importante para que venha ter ordem, disciplina, enfim. Então a igreja física, ela tem doutrina, ela tem regras, ela tem, enfim, leis que precisam ser respeitadas. Respeitadas. Mas existe a igreja espiritual, pessoal. Existe a igreja que não é desse mundo. É o reino de Deus. E o reino de Deus é chegado a vós, como está escrito na palavra de Deus. O reino de Deus é chegado a vós, a nós, a mim, a você. O reino de Deus é chegado no coração da pessoa. Então, é o coração da pessoa aonde está o reino de Deus. Ou no coração está o reino de Deus, ou no coração está o reino das trevas, do engano. E só o tempo vai provar e manifestar isso. Por isso que muitas das vezes você não entende, ou fica se perguntando o porquê. Mas por que fulano saiu? Por que fulano caiu? Por quê? É só você entender o caso de Judas. Judas era um discípulo. Judas não era um seguidor. Judas não era um membro. Judas não era um fã de Jesus. Judas, pelo contrário, a primeira intenção de Judas foi seguir Jesus. Foi fazer a vontade de Deus, foi conhecer o reino. Então Judas, ele passou pelo processo, pelo aprendizado, a disciplina. Judas andou com Jesus, ajudou Jesus, viu e participou dos milagres que Jesus fez. Judas, ele ajudava os pobres. Entende? Judas, discípulo de Jesus. O começo dele foi bom,
Mas o fim foi terrível. O fim de Judas foi terrível. Por quê? Porque existe o reino de Deus. Se você ler a Bíblia, Jesus sempre fala do reino de Deus. Sempre fala do Pai. Sempre fala da comunhão. Sempre fala do sacrifício. Sempre fala do perdão. Sempre fala do amor. Sempre fala da verdade. Jesus sempre se retirava para ter a sua comunhão. Então, o importante não é o que nós fazemos para Deus, mas quem nós somos, quando ninguém está vendo. O mais importante não é o que a gente aprende da parte de Deus para ser usado para ajudar outras pessoas, mas é o que nós aprendemos com Ele para ajudar nós mesmos. Então Judas estava do lado de Jesus, andava com Jesus, mas a intenção do coração dele deixou de ser boa. Ele se permitiu ser enganado pelo espírito da cobiça, pelo espírito da inveja. Entende? Ele começou a invejar os incrédulos. Ele começou a cobiçar o que os incrédulos tinham. A inveja, a cobiça, o orgulho. Entende? Judas, ele queria fazer do jeito dele, do modo dele. Entende? Judas tinha segundas intenções. Não era conhecer o Pai. Não era ouvir o Pai. Não era obedecer o Pai, como Jesus mostrava e ensinava. Não, Judas queria fazer a vontade dele. Sendo que, no início, Judas, ele quis seguir Jesus. Depois ele se perdeu no caminho. Então, o importante não é você começar no caminho. Não é você começar, é você terminar no caminho. No caminho da verdade. No caminho do amor. Então pensa comigo, Judas estando do lado de Jesus, um espírito imundo, o diabo, conseguiu corromper o coração dele e fez Judas trair Jesus. E não foi por moedas que Judas traiu. Não foi por moedas. Foi por um sentimento maligno. O diabo conseguiu implantar sentimentos malignos, problema emocional. Problema emocional, é coração. É por isso que diz, de tudo que tem que guardar, guarde o seu coração, guarde as suas emoções. Coloque e apresente as suas emoções diante de Deus, porque Deus ele limpa e ele transforma. Como Judas não tinha comunhão com o Pai, como Judas não queria obedecer e seguir o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, então Judas fez do jeito dele, do jeito que ele achava que era certo, como os religiosos fizeram. Os hipócritas da época faziam e fazem até hoje. Então, Judas traiu Jesus. Mas o pior não foi Judas ter traído Jesus, não. Porque Deus ele perdoa a traição. O pior não foi Judas ter traído Jesus. O pior foi Judas não ter suportado a dor do remorso. Não ter suportado a culpa que veio sobre ele após a traição, que levou ele ao suicídio. É isso que o diabo faz. É isso que o diabo tem feito até hoje, nos dias de hoje. Servos, pessoas que são servas, que se tornaram amigas e filhas de Deus, no meio do caminho, tem se corrompido. Tem deixado os sentimentos malignos e imundos que, proveniente da inveja, o pior
sentimento que existe é a inveja. A inveja que fez o diabo se tornar diabo hoje. Lúcifer era um anjo de luz e ele se tornou um anjo decaído das trevas porque nasceu nele a inveja. Ele queria ser como Deus. Ele queria o trono de Deus. Ele queria estar acima de Deus. Entende? Ele pensou que era maior do que Deus. Então a inveja nasceu e depois o orgulho. Então, quando as pessoas hoje, elas querem fazer mais do que o outro. Ela quer fazer mais do que o outro, até para Deus. Não, aí disfarça aquilo que é ruim com algo bom. Não, mas eu quero fazer mais do que ele porque eu quero ganhar alma. É. Então, a inveja de ser como o outro é. A inveja de fazer mais do que o outro faz. A inveja, aquela disputa, invejoso, invejosa, é inveja, entende? Ao invés da pessoa querer ser como o pai é, como Deus é, ao invés dela querer viver o propósito dela, que o pai tem para ela, não, ela quer ser como o outro, ela quer fazer como o outro, aliás, não como, é mais, ela quer o lugar do outro. Ela fala assim: se eu estivesse lá, eu faria melhor. Se fosse eu, dava certo. É o invejoso. Esse é o invejoso. Então, o diabo, ele invejou algo santo. Ele invejou algo santo. Ele invejou a Deus, pô. Ele queria a pureza de Deus. Ele queria o poder de Deus. Ele queria ser Deus. Entende? Então, não queira ser quem você nunca será. Não queira fazer o que você nunca fará. Entende? Não queira ser como as outras pessoas são. Não queira fazer o que elas fizeram. Você nasceu para ser você mesmo. Você nasceu para fazer algo, talvez, diferente do que a outra pessoa está fazendo. Entende? Então você tem que olhar para o Pai. Se Judas tivesse olhado para o Pai, olhado para Jesus, ele tinha conhecido o Pai. Porque em certas passagens, Jesus disse: estás comigo há tanto tempo e não conhece o Pai? Anda comigo, come comigo, me ouve e não conhece o Pai? Como vocês me conhecem, mas não conhecem o Pai? Porque o Pai está em mim. E ninguém vai ao Pai sem antes chegar a mim. Tipo assim, ninguém conhece a Deus se não conhecer Jesus. Então Judas estava do lado de Jesus, mas não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. Conhecia o que Jesus fazia, mas não sabia quem Jesus era. Entende? O que aconteceu? Judas traiu Jesus. E quantas pessoas têm traído Jesus? Têm traído a fé, têm traído a palavra, têm traído, mesmo estando na igreja, mesmo tendo um cargo, mesmo fazendo a obra de Deus como Judas fazia. Judas, ele segurava a sacola. Judas arrecadava as ofertas para manter a obra de Deus naquela época. Judas tinha uma grande responsabilidade. E Jesus sabia de todos os erros, de todas as falhas, de todos os pecados de Judas. E mesmo assim, deu chance para ele se arrepender. Até no último momento, que foi na ceia, aonde Jesus falou diretamente para ele o que ele iria fazer, para ver se ele se tocasse, se ligasse, mas ele não quis se arrepender, devido à inveja, devido ao orgulho, devido à malícia, devido a ódio, a mágoa, sei lá qual sentimento o diabo coloca aqui, são tantos, mas é algum sentimento maligno que estava no coração de Judas. Alguns ou muitos, mas não importa, se tiver um já era. Então, mas o maior problema não foi Judas ter traído.
Jesus. Porque a traição de Judas favoreceu o propósito de Deus. A traição de Judas favoreceu o propósito de Deus. Foi por causa da traição de Judas que Jesus foi crucificado. Era só Judas suportar 3 dias. Suportar 3 dias. Ali, ó. Mas ele não conseguiu suportar. É isso que o diabo faz. O diabo usa a pessoa para fazer a vontade dele e depois a culpa para que a pessoa tire a própria vida, para que ela se suicide, desista da vida, desista da fé, desista da igreja, desista da posição, do cargo, do título, desista de tudo. Abandone, ao invés dela se arrepender e aprender com os seus erros. Então Judas, ele tirou a própria vida e perdeu a oportunidade do reino de Deus. Porque em toda a vida dele, ele desprezou o reino. Então não despreze o reino de Deus que é chegado a vós, que é chegado a você. Porque uma hora não vai ter mais chance de se arrepender. Uma hora não vai ter mais chance de nós voltarmos atrás. Enquanto a gente está vivo, há esperança. Depois que morre, já era. Então, o diabo tem colocado pensamento de morte, pensamento de desistência, pensamento de suicídio na vida de muitos homens de Deus. De muitos homens que servem e foram muito usados por Deus, assim como Judas foi usado. Com certeza, Judas foi muito usado por Deus para salvar tantas outras pessoas, mas ele mesmo não teve fé para salvar a si mesmo. Então, a palavra de Deus diz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus não podia fazer nada por Judas. Ele tinha e teve, e nós temos o livre-arbítrio. Mas o Espírito Santo sempre nos dá chance. Nos dá chance. Então, eu penso comigo, caramba, se Judas tivesse suportado 3 dias, Jesus tinha aparecido para ele e com certeza tinha abraçado ele. Abraçado Judas e perdoado a traição. Entende? Porém, não tem como receber o perdão se não se arrepender. O diabo, ele impediu que Judas se arrependesse. Colocou remorso no coração dele, ao invés do arrependimento, para que ele viesse receber o perdão. Então, aqueles que estão predispostos a se arrepender, eles suportam. Eles suportam. Sabe? Eles passam um perrengue, eles passam uma luta, assim como Davi passou. Davi, ele também traiu. Davi, ele também errou. Davi, ele pecou um pecado. Poxa, Davi, ele traiu a confiança de Deus. Davi, ele traiu, sabe, a unção, o reinado. Davi era rei, mas Davi pecou. Davi matou, Davi traiu, Davi se prostituiu. Mas Davi, ao invés de ficar se remoendo no remorso, Davi reconheceu o erro e se arrependeu. Se humilhou diante de Deus, reconheceu o erro, pagou pelo erro, porque ele pagou. Deus perdoa, mas ele não nos livra da consequência. Pagou um alto preço, mas ele teve paz. Teve paz. E Deus restituiu muito mais do que ele tinha perdido. Entende? Então, um coração segundo a um coração de Deus é um coração que se arrepende. É um coração que reconhece seus erros. É um coração humilde. É um coração que é totalmente dependente do Pai. Davi, ele se colocou na dependência do Pai. Ele disse, não impute o meu pecado para o povo. Se possível, tire a minha vida. Davi entregou a vida dele. Ele estava disposto a perder a vida pelo erro que ele cometeu, mas ele não queria perder a presença de Deus. Que eu perca tudo, que eu perca o reinado, que eu perca a minha vida, mas que eu não perca a sua presença.
que eu não perca a sua comunhão, o seu amor. Me perdoa. Davi, ele não quis ser mais do que Deus, ou ele não quis ser igual a Deus, ou ele não quis se comparar com Deus. Não, Davi simplesmente queria estar perto de Deus. Então é assim que nós temos que agir. Nós temos que estar perto do Pai. Então eu não sei qual é a sua condição hoje, de verdade, e pouco me importa, de verdade, pouco me importa como que você está. O que me importa é quem você é. Pouco me importa se você está como bispo, se você está como pastor, se você está como líder disso, se você fez e acontece, se através de você multidões e milhões de pessoas se converteram. Isso aí pouco me importa. Mérito seu, parabéns. Se você for salvo, você vai receber o galardão. Agora, o que tem muita gente fazendo e sendo usado por Deus, mas do que adianta ela fazer para Deus se ela não tem sido mais? A pessoa só vai receber o galardão, só vai desfrutar de tudo que ela fez aqui na terra se ela estiver no reino, se ela for para o reino. Se fora isso, não vai. Entende? Então para pensar. Quem você tem sido? Não é o que você tem feito, não. Porque hoje você pode estar fazendo, amanhã, por alguma coisa, você pode não fazer mais. Mas deixar de ser, isso nada pode impedir. As consequências, por exemplo, tem muita coisa que eu fazia para Deus. Hoje eu não faço mais. Não é porque eu não queira, é porque o tempo passou, irmão. As coisas mudaram. Não dá mais. Antigamente eu era solteiro, não tinha filho, enfim, morava com a mãe. Então eu fazia coisas que hoje não tem como. Não dá. As coisas mudaram, a responsabilidade mudou. A cabeça mudou, a maturidade veio, acabou, o tempo passou, irmão. Eu aproveitei aquela época. Hoje são outras coisas a serem feitas. Entende? Então eu não posso ficar preso no que eu fiz, não posso ficar preso no que eu faço, e nem vou ficar preso no que eu farei. Mas eu tenho que estar, sim, preso em quem eu sou. Entende? Eu tenho que ficar preso em quem eu sou. Quem eu sou? Quem eu sou é o que está escrito. Eu sou servo, eu sou amigo e eu sou filho de Deus. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Então eu tenho que refletir essa imagem. Primeiramente, aqueles que estão em minha volta, que é a minha casa, minha família. Porque não adianta as pessoas olharem para mim e falar: não, o obreiro Leandro é um homem de Deus. E a minha esposa? Meu filho? E as pessoas que convivem comigo todo dia, será que elas me veem assim? Entende? Então, o que eu faço é muito importante dependendo de quem eu sou. Agora, se eu não sou, o que você faz não tem importância nenhuma. De verdade. Não tem importância nenhuma e vai ser igual aquela flor que tá lá linda, bonita, não tem um negócio meio branco assim que é bonito pra caramba, mas vem o vento, fica seca, vai embora. Entende? Não. Nós não podemos ser assim. Então, Judas, ele traiu Jesus. O problema não está em nós trairmos a Deus, a Jesus, as pessoas. O problema está nós não se arrependermos, reconhecermos o nosso erro, pagarmos pelo que fizemos, aprendermos com ele e se tornarmos novas pessoas. Entende? Então nós temos que viver na verdade.
Tem muita gente se agarrada a título, a cargo, porém que não pertence mais a ela. Já foi tirado dela. Já foi tirado. Assim como foi tirado de Saul. Saul, ele continuou rei, mas ele não era mais rei. Ele não tinha mais unção. Então tem muita gente assim. E ela sabe disso. Ela sabe. Ela sabe que não é para ela estar ali. Ela sabe que não é para ela... Então Deus está dando tempo para ela confessar. Deus está dando tempo para ela entregar. Deus está dando tempo para ela se humilhar. Deus está dando tempo para ela... Porque se Saul tivesse feito o que Davi fez, se humilhado diante de Deus, se arrependido, confessado seus erros, suas falhas, ao invés de colocar a culpa no profeta, né, e se responsabilizar pelos seus erros, tenho certeza que o fim dele não seria aquele. Mas nós temos o livre-arbítrio. Eu tenho o meu livre-arbítrio, você tem o seu. Então tem muita gente vivendo de aparência, vivendo do passado, vivendo do que foi, hoje não é mais. Vivendo do que fez, mas hoje não faz mais para Deus. Faz para a igreja física, faz para o homem, faz para ele mesmo, faz seja para quem for, menos para o reino de Deus. Então, nós temos que botar a nossa barba de molho, pessoal. Entende? Mas o pior erro não é a traição. O pior pecado não é a traição. É a gente não se arrepender. Não se arrepender, não reconhecer o erro que a gente fez, não trocar o orgulho pela humildade. Não trocar a inveja. A gente tem que trocar a inveja que o diabo tenta colocar no nosso coração pelo desejo de estar com Deus. Não é de ser como Deus é, mas é o desejo de estar ao lado de Deus. Assim como Davi teve. Davi, ele abriria mão de tudo, menos da correção de Deus. Davi queria estar ao lado de Deus, mesmo sendo corrigido, mesmo sendo punido, mas ele queria estar ao lado de Deus. Será que você quer estar ao lado de Deus, mesmo Deus te corrigindo, te repreendendo? Ou você tem fugido dele? Entende? Tem muita gente que tem fugido de Deus, da repreensão que sabe que vai receber. Davi não fugiu, não. Entende? Então não fuja da repreensão de Deus. Não fuja da correção. Não tenha medo de perder. Porque Jó, ele não teve medo de perder. Jó perdeu tudo. Mas Jó, ele não quis perder a presença de Deus. É muito forte isso, pessoal. Jó, ele perdeu tudo. E de repente, você nem perdeu muita coisa ainda. Mas você não quer perder um cargo. Você não quer perder uma vida confortável. Você não quer perder uma ajuda de custo. Você não quer perder uma estabilidade. Você não quer perder, sei lá, algo que você conquistou, que te dá uma vida confortável e uma aparência de servo, de amigo e de filho de Deus. Mas a gente não consegue viver de aparência eternamente, não. Ou a gente é ou a gente não é. Ou a gente vive no reino aqui na terra, é chegado a vós o reino de Deus. Então o reino de Deus é chegado aqui na terra. Só vai para o reino e desfrutar do reino de Deus, literalmente, espiritualmente falando, depois que o corpo se descolar, não, depois da alma se descolar desse corpo, é quem já vive aqui na terra. Entende? Então, nós temos que viver em espírito, em unidade. Em unidade. Não adianta, pessoal, nós sermos usados por Deus se a gente não for de Deus. Deus usou uma mula. Pô, pensa comigo. Deus usou a mula para falar. Deus não vai te usar? Pô, Deus não vai me usar?
se não tiver eu para falar, se não tiver você, Deus usa a pedra, tá escrito. Então Deus não precisa da gente não, pessoal. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você para ele alcançar o coração de alguém, não. Não se sinta... Entende? Você está pensando que é por causa de você que tudo acontece? Você está pensando que é por causa de você que a vida das pessoas se transformam? Não é por causa de você. É por causa do Espírito Santo que age em você. É por causa do Espírito de Deus que age em nós. Não sou eu que faço nada não, pessoal. Nem é minha vontade fazer esse vídeo, para tu ter uma noção. Nem é minha vontade. Se fosse pela minha vontade, nem esse vídeo eu faria. Não é a minha vontade. Mas eu não tô aqui para fazer a minha vontade. O Espírito Santo fala, vai lá e fala. Vai lá e faz. Amém. Eis-me aqui, meu Deus. Mas não sou eu. E diante de Deus não me importo. Não me importo de verdade. Eu gostaria, e eu tenho um sonho, um desejo no meu coração de ganhar multidões de almas. Milhões de almas. Sabe, eu tenho. Sabe, de levar multidões até Jesus. Mas não me importa se eu leve 1 milhão de pessoas. Desde que eu leve uma alma, a minha. Desde que eu leve uma. Eu levando a minha alma, já é o suficiente para milhões de almas também chegarem até Deus. Porque não é com palavras que a gente convence. É com exemplo. É com atitude. Então, as pessoas que estão em minha volta, elas observam o meu comportamento. Elas observam as minhas ações, reações. Elas sabem e observam a minha intenção. Então, talvez se uma pessoa só se converter através do meu exemplo, já é suficiente. Porque essa uma pessoa vai converter mais uma. Então, sem eu saber, sem eu ter consciência, sem eu ter a noção, uma multidão de almas está no reino de Deus. Entende? Mas desde que eu fique focado em uma, que é a minha. Porque do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? E quando falo em mundo inteiro, não é você desfrutar do melhor dessa terra, não. Você viajar o mundo inteiro, não. Ganhar o mundo inteiro é até da parte espiritual, é você ganhar a alma. Você levar as pessoas até a Deus. É como Moisés, você levar as pessoas até a terra prometida e você não entra. Que adianta você levar as pessoas a entrar e você mesmo não entra? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Deus, ele não quer somente nos usar. Nós não somos copos descartáveis, garrafa descartável para sermos usados por Deus e sermos jogados fora no lixo. Essa não é a vontade de Deus. Nós somos barro a ser moldado pelo olheiro. Mas você não pode endurecer o seu coração. Você não pode permitir que as pessoas venham se ferir com você, porque Deus usa pessoas para te moldar. Deus usa pessoas. Um barro, imagine um barro na mão de um olheiro sendo moldado. Se aquele barro tiver duro, se aquele barro tiver pedras, a mão do olheiro tentando moldar aquele barro e ferindo a mão, cortando a mão do olheiro, o olheiro não vai ter condição de moldar o barro. Então Deus usa pessoas para nos moldar. Deus usa autoridades. Deus usa pessoas que estão acima de nós. Deus usa pessoas que estão no nosso nível. Deus usa pessoas que estão abaixo de nós para nos moldar. Deus usa pessoas com palavras, com ações, com repreensão, com conselho. Entende? E talvez quando Deus enviou pessoas que estavam em um nível abaixo de você,
por você pensar que é alguém ou alguma coisa, eu sou bispo. Eu só conheço um eu sou. Não conheço outro. Eu sou bispo. Quem é você? Né? Eu sou pastor. Quem é você? Eu sou obreiro. Quem é você? Eu sou firme. Quem é você? Né? Eu sou da Igreja Universal. Quem é você? Tome cuidado com o eu sou. Só existe um. Né? Não. Aí Deus envia alguém com humildade para falar. Aí você logo usa a sua autoridade para ferir aquela pessoa, para humilhar aquela pessoa, para fazer aquela pessoa se sentir inferior a você. Falando para ela quem ela é, quem ela pensa que é. Talvez você está falando com um servo, com um amigo e com um filho de Deus, coisa que você não é mais. Entende? Coisa que você não é mais. Então preste atenção, porque de repente você está ignorando aqueles que Deus tem enviado para te moldar. Para te moldar. E você está trazendo para perto aqueles que o diabo está enviando para endurecer o seu coração. Com malícia, com maldade, colocando no seu coração a mesma coisa que colocou no coração de Judas. Judas estava do lado de Jesus. Tenho certeza que os discípulos, os apóstolos, perceberam alguma coisa de errado em Judas, porque nada acontece de um dia para o outro e as pessoas mostram sinais. Tenho certeza que os discípulos atentaram para algo errado no pensamento, no comportamento de Judas. Até o próprio Jesus falou com ele, mas como ele estava duro, coração duro, né? Ele pensava que ele não se permitiu ser moldado. Então ele foi infelizmente quebrado e jogado fora. Entende? Deus não quer que a gente seja um vaso quebrado e jogado fora, um vaso de desonra, onde que no fim todo vaso de desonra ele é quebrado e jogado fora. Mas Deus quer que a gente seja um vaso de honra, um vaso pronto a ser moldado, pronto a ser moldado. Então a água, ela amolece o barro. A água é o Espírito Santo. A água, ela amolece o barro. O Espírito Santo, ele é representado pela água e ele é representado pelo fogo. A água, ele amolece o barro, né? Quando joga a água, o barro ele amolece, ele pode ser moldado mais rápido. E o fogo, ele endurece o barro. Tem horas que nós temos que endurecer sim, mas endurecer para a maldade, para o orgulho, para, enfim, para tudo aquilo que é ruim. A gente tem que ficar duro, mas na hora que for para a gente amolecer, a gente tem que amolecer. Sendo que muita gente está sendo enganado. Está sendo enganado, assim como Judas foi. Quando os discípulos iam falar com Judas, Judas não dava ouvido. E quando o diabo ia falar com Judas, através de pessoas, né, porque para atrair Jesus, ele ficava de conversa com os hipócritas, escribas, fariseus da época, que conheciam a lei, mas não eram nada de Deus. Né? Entende? Ele ficava de conversinha. Ao invés de ouvir a Jesus, dava ouvido ao fariseu, às leis. Então, não fique preso na doutrina da igreja, não. Não fica preso na lei da igreja. Não fica preso
nas burocracias da igreja. Isso é bom até um certo ponto. Isso é bom até um certo ponto. Mas os homens de Deus vivem no Espírito. Porque Jesus, ele não vivia debaixo dessas regrinhas, dessas leis, dessas coisas que impedia que ele viesse anunciar o reino. Dessas regrinhas que, tem que estar com a mão limpa, não pode fazer no sábado. Enfim, eu não sou teólogo, eu não estudei a Bíblia a fundo, mas o pouco que eu entendo, o Espírito Santo já me revela. Imagine as tantas leis, as tantas regras, as tantas coisas que até era bom, mas até um certo ponto, que tentava impedir que Jesus obedecesse o Pai. E Jesus não vivia sobre regras, sobre doutrina e sobre lei. Jesus vivia sobre o amor. Entende? Ele amava a Deus acima de todas as coisas e ensinava com a vida dele a amar o próximo. Então, será que você tem amado o próximo? Não sei. Eu tenho tentado amar. Uma das coisas mais difíceis é amar alguém diferente de você. É amar alguém que tem um pensamento diferente que o seu. É amar alguém que tem uma fé diferente com a sua. Uma das mais difíceis coisas é você respeitar a opinião do outro. Respeitar não é seguir. Respeitar não é concordar. Entende? É difícil. Será que você tem agido como Jesus? Ou você tem feito a obra de Deus do seu jeito? Então, pessoal, Judas, ele não se arrependeu. E muita gente hoje, ela vai deixar de entrar no reino de Deus e vai para o inferno. Não é porque ela está vivendo no pecado, não é porque ela está traindo Jesus, é porque ela não está se arrependendo. E o Espírito Santo, ele não precisa de ninguém para falar com a gente. Está escrito que não há necessidade que ninguém nos ensine, porque o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo fala direto no seu coração. Então veja quem você é, quem você tem sido. Não se perca no meio do caminho. Se tiver que abrir mão, abra mão. Porque se Judas tivesse confessado, se Judas tivesse se arrependido, ele talvez tinha perdido o cargo de discípulo, tinha perdido o cargo de tesoureiro, tinha perdido, enfim, mas ele não tinha perdido a oportunidade de estar do lado de Jesus. Entendeu? Tá ligado? Se esse vídeo fez sentido para você, então você curta, comente, compartilhe com alguém. Porque tem muita gente hoje indo para as igrejas. E ao invés de estar fazendo bem para elas, está fazendo mal. Elas vão para a igreja e elas se aborrecem na igreja. Elas vêm com dor de cabeça. Elas vão... olha só como é que é o fim dos tempos. E é demoníaco. Olha como é que o diabo age, e para você ver que existe a igreja espiritual e existe a igreja física. Quem vai para a igreja física está na carne, né? Está longe de Jesus, como Judas estava, né? Judas estava perto de Jesus e longe ao mesmo tempo. Vai para a igreja hoje, ela sai de casa bem, mas quando chega na igreja, é fofoca, é disse-me-disse, é cobrança, é pressão, é tomar patada, enfim. Ela só se envolve com pessoas que não tem nada a ver com Deus, enfim, sei lá. E vai pior para casa. Vai pior. Ao invés de voltar bem,
volta pior. Então, qual é o exemplo que ela vai dar para aqueles que nem na igreja estão indo? Então, tome cuidado, pessoal. Tome cuidado. Entende? A igreja é um lugar, como está escrito, é a casa de oração. É a casa onde Deus ele separou para se manifestar. Mas o diabo tem distorcido tudo. A casa de Deus, ela é um hospital para os doentes. Ela é uma escola para quem quer aprender. A casa de Deus, ela é uma mãe, onde ela acolhe. Mas as pessoas esquecem que é o Pai. O Pai é o cabeça. É o Pai, é o Espírito Santo, é o Deus Pai. A pessoa, ela vai para a escola e não aprende. Ela vai para o hospital e ela não se comporta. Ela não quer ser curada. Entende? Ela ouve a mãe, né? Que a mãe é mais sentimental, a mãe é mais coração, mas ela não ouve o pai. Ela não ouve o pai, ela não ouve o pai, ela não quer ser repreendida. Ela não quer ser repreendida. Muitas das vezes, a própria igreja passa a mão na sua cabeça. Mas Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Quantas vezes Deus já falou comigo assim, ó, ninguém te repreendeu, mas eu estou te repreendendo. Confessa e entrega isso aí. Confessa e entrega. Vamos embora. Ninguém me repreendeu não, porque hoje em dia, na obra de Deus, tá assim. A obra de Deus está precisando, então não importa, muitas das vezes, quem você é, mas o que você está fazendo ali. O que importa é o que você está mostrando, aparentando. Entende? É o que você está fazendo. Se você está fazendo, então beleza. Se você parou de fazer, então você não presta mais. Mas as pessoas não estão olhando quem você é, não. O único que olha e se importa quem você é Deus. E as pessoas que estão no reino de Deus. Quem está no reino de Deus, pouco se importa com o que você faz. Pouco se importa. O pastor, o bispo, o obreiro que está no reino de Deus, ele pouco se importa com o que você está fazendo. Ele primeiro se importa com quem você é. Quem você é? Aí sim, ele vai identificar quem você é. Identificou quem você é, agora ele vai se preocupar o porquê que você não está fazendo. Entende? Vamos lá, o porquê que ele não está fazendo? O que está acontecendo? Eu sei quem ele é. Entende? Aí ele vai... Agora, quem não está no reino, irmão, só está na igreja, então é só burocracia. É só as coisas mesmo, vai ficar tudo por aí. Então você tem que separar. Você tem que separar. Quando eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus, eu ouvi uma palavra. E você sempre vai ouvir isso. É por isso que é bom. Olhe só para Jesus. O Bispo Macedo, ele já pregou várias vezes assim. De tudo que eu falar, tudo que sai da minha boca, você tem que analisar, pesquisar, conferir, orar, consultar, para ver se aquilo que eu estou falando vem de Deus para você. As pessoas fazem isso? Não faz nada. Mas ele mesmo já disse. Maldito o homem que confia no outro homem. Tipo assim, eu não tenho que confiar no Bispo Macedo. Eu tenho que confiar no Espírito que age nele. É diferente. Eu não tenho que confiar nos pastores que estão acima de mim, nos bispos. Eu não confio neles não, irmão. Eu confio no Espírito que age neles. Diferente. Você não tem que confiar em mim não. Você nem me conhece, pô. Você não tem que confiar em mim, não. Você não tem que acreditar em mim, não. Você não tem que me seguir, não. Agora, você tem que confiar no Espírito que age em mim. Você tem que confiar na palavra de Deus. Você tem que confiar em Deus.
em si mesmo. Entende? Então, a gente tem que amadurecer, pessoal. No reino de Deus, no céu, no reino de Deus, não vai ter igrejas, não vai ter instituição, não vai ter igreja universal, não. Não vai ter batista, assembleia, presbiteriana, Deus e amor, não vai ter nada disso, não vai ter religião, não. No reino de Deus, não vai ter igreja, não vai ter cargo, não vai ter título, não vai ter posto, não vai ter burocracia, papelada, não vai ter nada disso, não. Não vai ter nada. No reino de Deus vai estar os de coração limpo. Somente os de coração limpo verão a Deus. No reino de Deus vai estar os lavados, remidos no sangue do Cordeiro. No reino de Deus vai estar os servos, vai estar os amigos, vai estar os filhos. No reino de Deus vai estar os obedientes ao Pai, não à instituição. Entende? No reino de Deus vai estar os irmãos em unidade, todos no mesmo espírito, vivendo na verdade. Então, para com isso, cara. A palavra de Deus ela já fala, que nem lá o apóstolo Paulo falando, uma treta danada lá no passado, que continua até hoje, uma treta danada. Mas quem é mais? É Pedro, é Paulo, nem Apolo, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Mateus, não tem maior e não tem menor, irmão. Não tem essa, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que age em nós. Não tem essa de um tá certo e o outro, não, é o Espírito Santo. Você tem que seguir o Espírito Santo. Você tem que seguir a sua fé. Entende? Desde aquela época já havia treta. E até hoje tem treta hoje. É isso que o diabo quer fazer. É treta entre os irmãos. Então, uma palavra que infelizmente ninguém tem atentado e vai levar muita gente ao engano e à condenação eterna é aquela: a sétima coisa Deus abomina, a contenda entre os irmãos. Contenda entre o irmão. Obreiro contendendo com obreiro. Pastor contendendo com pastor. Bispo contendendo com obreiro. Não existe contenda, cara. Contendendo, afrontando, discutindo, julgando, condenando, sabe? Ao invés de viver no espírito. Não, tá lá, ó. Um querendo ser mais do que o outro, o menor querendo ser maior, o maior querendo continuar por cima. Então, não existe isso, cara. No reino de Deus não existe isso, não. No reino de Deus existe respeito. Existe cada um se colocar no seu lugar. Então, eu sei qual é o meu lugar. Eu não estou aqui para afrontar ninguém, não. Eu não estou aqui para afrontar ninguém, desrespeitar ninguém. Mas eu estou aqui para questionar. É isso que muita gente não entende. Questionar a obra de Deus. Agora você vai entender. A obra física de Deus, ela precisa. Por que eu gosto da Igreja Universal do Reino de Deus? Por que eu gosto? Por que eu estou? Por causa da disciplina. Por causa da disciplina. Por causa da doutrina da igreja. Aí você diz, não, a igreja não tem doutrina. É lógico que tem, irmão. É lógico que tem. E a doutrina é algo de Deus. Deus permite. Qual é a doutrina que ajuda e muitas das vezes prejudica? É a doutrina do sim, Senhor. A doutrina do sim, Senhor. Do impor, do militarismo, sabe? Do sim, Senhor. Se você diz não, já era. Já era. Você vai ser criticado, julgado e muitas das vezes condenado. Mas está tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Aqueles que estão no reino de Deus, eles vão permanecer.
Aqueles que não estão, aí esses não vão, porque não vão suportar a pressão. Entende? Então, se você chega para o que nós somos ensinados, se você chega para alguém e não concorda com ela, você nem precisa desrespeitar, você nem precisa afrontar, é só você não concordar, você tem um pensamento diferente. Já era. Já é suficiente para você ser jogado de lado e de canto. Que nem várias vezes eu já ouvi, você não é um dos nossos. Você não está no Espírito. Você não é de Deus. Enfim, se eu for falar para você tanta coisa que eu já ouvi da boca de homens de Deus, que eu aprendi tanto com eles, mas infelizmente se sujeitaram a isso, falaram tanta besteira sobre mim, crente que iria me fazer cair, não, só me fez crescer, só me fez amadurecer, só dei graças a Deus por causa das palavras que eu ouvi. Entende? Então é bom, a doutrina é bom para quem está no reino. Agora, para aqueles que não estão, é ruim. Então tem essa doutrina de militarismo, de sim senhor, de você não pode questionar, porque se você questionar, já era, irmão. Não vão te ouvir. Então isso impede que a obra de Deus cresça. Impede, por quê? Porque se uma pessoa está acima, mas ela não tem humildade para ouvir quem está embaixo, então ela vai se lascar, irmão. Vai se lascar todinha. Vai aprender do modo mais difícil, se aprender. Porque lá na frente vai cair. Porque não tem a humildade de saber quem ela é e de ouvir aquela pessoa. Porque Jesus, ele ouvia todos, respondia a todos. Jesus adorava responder perguntas e ele respondia pergunta com perguntas, quando a pergunta era ofensiva, maliciosa. Então, Jesus tinha a sabedoria que muitos homens de Deus hoje não têm. Sabedoria que muitos bispos, pastores, obreiros, eu estou me colocando no lugar também, pessoal. Entende? Não tem. Nós não temos. Entende? Então, muita gente se perde pelos nossos erros. Se ferem pelos nossos erros. Entende? Então, não tem essa sabedoria por causa da doutrina. Então, na igreja física, aqui na terra, é necessário a doutrina. Tem que ter essa doutrina até para separar o joio do trigo, até para ver quem é quem. Então, Deus permite. Deus permite, pô. Então, a pessoa tem que entender. Então, eu não vou afrontar nunca ninguém. De respeitar nunca ninguém. Porque senão eu vou pagar um alto preço, não é com o homem, mas é com Deus. Não é com o homem, não, é com Deus. Agora, questionar, isso aí o servo tem direito de questionar. O amigo tem direito de questionar. E o filho aí tem direito de questionar mais ainda. Entende? O filho tem direito de questionar mais ainda. Porque o servo é o que menos tem direito de questionar. Porque muitas das vezes o servo é interesseiro. O servo, ele está ali por necessidade. O servo, ele está ali porque ele precisa de uma moradia, de um pão, né? É o servo. O servo, ele depende do seu senhor. Ele não se importa muitas das vezes com o seu senhor. Ele se importa com a sua necessidade, né? E ele serve esperando ser servido. Ele serve o seu senhor, mas para ele, depois que o seu senhor se servir, ele se servir também. Ele não haja fé para ter comunhão com o seu senhor. Tem medo, enfim, sei lá. Mas Deus não nos chamou para sermos só servos. Então, quando o servo
questiona e muitas das vezes o servo não sabe questionar, o servo afronta, aí ele vai ser punido mesmo. Entende? Mas você tem que crescer. De servo você vai se tornar amigo. Um amigo, a gente tem diálogo, conversa. E filho? Então filho tem o direito, cara. Eu hoje tenho um filho de 10 anos de idade. 10 anos de idade. É meu filho. O meu filho não tem o direito de me afrontar. Não tem o direito de me desrespeitar. Mas ele tem o direito de me questionar, sim. Ele tem o direito de me questionar. Eu sou autoridade sobre ele. Sou o pai dele. Sei o melhor para com ele. Mas tem promessas que eu não cumpro. Não cumpri ainda. Tem promessas que eu disse que eu ia fazer e não fiz. Ele é filho. Quantas vezes ele chegou para mim e falou: pai, o senhor não disse que ia comprar aquilo para mim? O senhor não disse que ia fazer aquilo? Por que o senhor não fez? Pai, mas o senhor disse que ia fazer assim, mas está fazendo assado. Por quê? Eu falei: caraca, verdade. Ele está me questionando. Mediante o que eu falei. Tá certo, não tá errado não. Então cabe a mim reconhecer. Opa, verdade, filhão, vamos lá. Pum. Agora, se ele chega me afrontando: pai, você não disse que ia fazer? Que pai é o Senhor? Aí já era, aí ele perdeu a razão. E até aquilo que ele ganhou, ele vai perder. Então, as pessoas têm chegado diante de Deus e têm chegado diante dos homens de Deus, ao invés de questionar, têm afrontado. E muitos homens de Deus que têm chegado a um questionamento, ao invés dele responderem, eles têm machucado, afrontado, pisado, humilhado, porque não tem resposta. Porque não estão mais no reino de Deus. Entende? Então, toda vez que eu questionei um homem de Deus de algo que eu queria uma explicação, eu não queria afrontar e nem ser contra, não. Eu só queria entender. Né? Porque não era aquilo que o Espírito Santo estava falando comigo. Eu falei: pô, não é isso que está escrito na palavra. E eu ia questionar, poxa, já era. Ó, eu tomava na cabeça, era tido como o rebelde. Não tem problema. Resumindo, não tem uma pessoa que está na igreja e não tem uma pessoa que está na presença de Deus. Nem pastores, nem obreiros, nem membros, nem seja lá quem for, que não foi humilde para simplesmente responder uma pergunta, porque elas não tinham resposta. Estão na presença de Deus mais. Então nós temos que tomar cuidado, porque é muito fácil falar assim: não, diante de Deus todos nós somos iguais. É fácil e é verdade. Diante de Deus, Deus nos ama com amor incondicional. Deus ama tanto aquele que está vivendo no pecado hoje, literalmente, como ama aqueles que estão sendo usados por Deus hoje poderosamente. O amor é o mesmo. A diferença é a decisão de cada um. Aquele que está sendo usado por Deus hoje, se ele não vigiar, já era. E aquele que não está sendo, uma decisão dele muda tudo. Então, qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Tem nenhuma. Diante de Deus, nenhuma. Pode ter a diferença aqui na terra, de responsabilidade, de usufruir das promessas, mas se aquele camarada que está servindo a Deus, na caminhada dele com Cristo, no último dia dele, ele manchar o coração, se desviar dos caminhos do Senhor e sair do reino, já era. Como está escrito, tudo que ele fez vai ser esquecido e ele vai ser condenado pelo último estado dele.
Da mesma forma, aquele que nunca ouviu a Deus, nunca serviu, nunca fez nada, nunca obedeceu, se no último momento dele ele abrir o coração, limpar, se humilhar, deixar Jesus entrar, por mais que ele nunca tenha feito nada, nunca tenha recebido uma pedrinha no coração de galardão, assim como aquele ladrão na cruz, ele vai entrar no reino de Deus. Ele vai ser salvo. Ele vai ir para o paraíso. Como aquele ladrão disse: Senhor, deixe-me entrar no teu reino. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele reconheceu quem ele era, reconheceu os pecados, os erros e reconheceu quem era Jesus. Entende? E deu a vida por Jesus. Porque se aquele ladrão tivesse a oportunidade de viver, todo dia ele iria ter que morrer. Todo dia a carne dele teria que morrer para que ele viesse herdar e entrar no paraíso. Então não é diferente hoje. Então qual é a diferença entre nós, irmão? Só a responsabilidade. É por isso que você tem que respeitar as autoridades. Você não sabe o peso que tem e a responsabilidade que tem de um obreiro, de um pastor, de um bispo. Você não sabe. Se você você sabe. Mas esse peso, esse fardo, que muitas das vezes aparentemente parece pesado, ele se torna leve quando nós estamos no reino de Deus, porque tudo se iguala. No reino de Deus tudo se iguala. No reino de Deus todos nós somos irmãos. No reino de Deus todos nós somos um só. No reino de Deus a unidade. No reino de Deus nós estamos juntos. Entende? Então nós temos que estar no reino de Deus para aprender a exercer a autoridade que nós temos, para não ter abuso de autoridade, como tem tido demais. O diabo tem usado muitos homens de Deus para ferir, para corromper, para colocar mágoa, tristeza e fazer elas se afastarem. Deus permite, irmão, porque é assim que nós somos provados. É assim que nós somos provados. Então nós temos que ter bons olhos. Você tem que ter bons olhos. Você tem que ter bons olhos, poxa. Você não pode se permitir se manchar. Davi teve bons olhos. Olha, Deus permitiu que Saul reinasse por 40 anos, se eu não me engano. 40 anos, uma autoridade corrompida. 40 anos, uma autoridade que era de Deus. Entenda, a autoridade não é a pessoa, a autoridade é o cargo, é o título, não é a pessoa. Saul não era mais de Deus. Deus tinha tirado a unção de Saul, mas a autoridade estava sobre Saul. Saul que não estava sabendo usar a autoridade. Então, a gente tem que respeitar a autoridade, honrar a autoridade. Entende? Mas não dar ouvido à autoridade que é do diabo, pô. Saul estava endemoniado, mas Davi respeitava a autoridade que estava acima dele. Davi não obedecia, tá? Davi respeitava, é diferente. Por Davi não obedecer, por isso que ele foi perseguido. Tentaram matar ele. Mas ele respeitou a autoridade. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Davi disse: eu não tentarei contra o ungido do Senhor. Tipo assim, Davi estava tendo bons olhos com Saul. Davi estava tendo misericórdia, compaixão. Será que você tem tido esses olhos, esse olhar com as autoridades que talvez não têm mais a unção de Deus? Não sei. Mas essa é a palavra de Deus. É isso que é para a gente fazer. Orar. Então, eu oro pelas autoridades.
Tanto aquelas que têm unção como aquelas que não têm. Eu oro, irmão. Oro para Deus abençoar todos. Mas é Deus que sabe. Eu não posso fazer nada além de orar por eles e falar quando Deus pedir para me falar. Mas de respeitar, de obedecer quando eles falam no Espírito, de servir, enfim. Mas nada além disso, porque cada um vai colher aquilo que tem plantado. Agora, você não pode ficar preso nas coisas dessa terra. Não se prenda a título, não se prenda a cargo, não se prenda a religião, não se prenda a igreja física. Pelo contrário, se prenda a Deus. Se arrependa. Porque se Judas tivesse se arrependido, com certeza estaria escrito outra coisa sobre ele. Mas Deus escreve a nossa história conforme as nossas escolhas. Deus escreveu a Bíblia conforme a escolha do povo da época. Se a escolha daquele povo fosse diferente, a Bíblia teria uma história diferente. Mas como Deus é a verdade e vive na verdade, então é a verdade que está lá. A mesma coisa hoje. Deus vai escrever a minha história, a sua história, segundo a sua escolha. O que você escolhe hoje vai ser escrito amanhã. Entende? Então, escolha ser de Deus, escolha ser humilde, escolha ouvir as pessoas, escolha... Está escrito na Bíblia que o maior serve ao menor. Entende? Diante de Deus, pessoal, de verdade, eu hoje estou como obreiro na Igreja Universal. Pode vir uma pessoa do FTU falar comigo. Pode vir uma criança falar comigo. Eu vou ouvir. Talvez eu não vá dar ouvidos. Talvez eu não vá dar ouvidos. Mas eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Eu vou responder. Entende? Eu vou responder. Eu vou ensinar. Mas eu vou ouvir. Eu não vou chegar para ela e vou falar: quem você pensa que é? Eu não vou chegar para ela: quem é você para estar falando isso? Não, se ela está falando aquilo, eu sei quem ela é. Eu não preciso perguntar quem ela é. Entende? Eu vou ouvir. Entende? E vou ver se ela é tola ou se ela é sábia. Se ela é sábia, então ela vai aceitar repreensão e correção e eu vou ensinar. Se ela é tola, eu vou deixar ela na tolice dela. Acabou. Entende? Então eu ouço com os meus ouvidos. Tem hora que às vezes não dá, né? Que é cada besteira que falam, meu irmão. Entende? Mas a gente se esforça. Mas eu ouço. Agora, se eu vou dar ouvido ou não, aí cabe o Espírito Santo falar no meu coração. Mas eu não vou pisar na pessoa. Entende? Então tem muita gente hoje ferida, triste, longe da igreja, que não era para estar. Porque, infelizmente, a pessoa que está ali como uma autoridade, ao invés dela estar sendo usada por Deus, está sendo usada pelo diabo. Deus até permite, mas não é a vontade de Deus. É a escolha e a decisão da pessoa. A pessoa tem um livre-arbítrio. Ela vai ser cobrada. Ela vai ser cobrada pelos erros dela. Ela vai ser cobrada pela autoridade que estava sobre ela e ela não honrou. E ela não serviu. Entende? Mas cabe a ela. Cabe a mim fazer o que eu posso fazer. Então, eu estou compartilhando com vocês algumas das experiências que eu tive na Igreja Universal do Reino de Deus. Entende? Então, a gente aprende muita coisa, mas não só com as coisas boas. A gente aprende com as coisas ruins. Eu dou graças a Deus a tudo de ruim que fizeram contra mim.
eu dou graças a Deus a todas as palavras, sabe, eu dou graças a Deus, porque tudo aquilo que fizeram contra mim foi ao meu favor. Foi ao meu favor. Não foi para me destruir, para me derrubar, não, mas foi para me amadurecer, foi para me aprender. É você que decide se você aprende ou não. É você que decide se você morre ou se você cresce. Se você se fortalece, se você aprende ou se você... É você, pô. Então, a obra é de Deus, pessoal. A obra, ela é de Deus. Nem todas as pessoas que fazem a obra de Deus são de Deus. Mas a obra, ela é de Deus. A obra, ela é de Deus. Não só a Igreja Universal, não, mas tantas outras igrejas por aí. São de Deus. São de Deus. Entende? Então, entenda isso. Seja do reino de Deus, para que você não venha contender contra os irmãos. Respeite eles. Tem coisas que eu não entendo. Porque Deus não permitiu que eu ainda entendesse. Tem coisas que eu não entendo, mas eu não julgo e nem condeno. Fala, eu não estou entendendo, meu Deus, mas deixa eles na fé deles e eu vou na minha. Eu não estou aqui para julgar método e forma, não. Não estou nem aí, não, irmão. O problema é deles. Eu vou na minha fé. Entende? Então, as coisas que você não entende, então você não fala, você não comenta, você não julga. Você não entende, pô. Porque você vai ser cobrado. De tudo que você falou, de tudo que você fez, de tudo que você julgou, condenou, você vai ser cobrado. Assim como eu também vou. Todo mundo vai ser cobrado um dia. Então, vamos amadurecer a nossa fé. Tá ligado? E vamos estar no reino de Deus. Porque é no reino de Deus que a gente glorifica a Deus. A gente não glorifica a Deus quando a gente está na igreja. A gente não glorifica a Deus quando a gente está como bispo. A gente não glorifica a Deus quando a gente está. A gente glorifica a Deus quando a gente é. Tenho certeza que você mesmo já ouviu várias vezes o bispo Renato falando. Das vezes que ele ia pregar no altar, das vezes que ele iria fazer uma reunião, ele pregava aquilo que ele não vivia dentro de casa. Entende? Olha só que exemplo, graças a Deus, né? Ele se arrependeu, ele reconheceu. Então, é isso que nós temos que fazer. Pega o exemplo dele e reconheça que aquilo que talvez você está pregando, você não está vivendo. Mas não adianta você esconder. Você tem que reconhecer, você tem que confessar, você tem que se arrepender, pedir perdão. Entendeu? E mudar. Pô, e hoje, graças a Deus, olha aí, ó, quantas vidas estão sendo restauradas e salvas pela coragem que ele teve, pela atitude que ele teve de revelar as falhas, os erros, os pecados. Entende? Então, algo que talvez era para destruir ele, algo que era para enganar ele, algo que era para levar ele para o inferno. Não, Deus permitiu para isso. Para isso, para ele aprender. Pô, ele aprendeu e está ensinando. Poxa, até aí, olha quantos livros. Casamento blindado, namoro blindado, palestras, olha quantos, sabe? Pô, cara. Entendeu? Custa você reconhecer que você errou, cara. Tem. Custa. Porque se você não reconhece que você errou e não pede perdão, Deus, ele não vai poder te perdoar, cara. Então, se por causa de você
sabe, da autoridade que você tem. Você feriu muita gente, e você tem consciência disso. Eu não estou falando, o Espírito Santo não está falando com quem não tem consciência disso, não. Entende? Talvez você está ouvindo e está vindo a tua consciência agora. Mas você sabe que você errou e você está se sentindo... Pô, eu sou bispo. Olha quantos bispos devem estar no inferno agora, cara. Olha quantos pastores devem estar no inferno agora, cara. Olha quantos obreiros devem estar no inferno que ajudou tanta gente, cara. Tá lá gemendo, querendo se arrepender, mas não dá mais. Olha quantos membros. Tá lá. Não tem mais chance. Porque não reconheceu o erro. Não confessou. É bíblico, enquanto Davi não confessava, os ossos dele se corroíam. Então confessa, se tiver que entregar, entrega, sabe? Entrega o carro, entrega o uniforme, entrega, cara. Mas não perca a sua salvação, não perca o seu coração, não perca a sua alma, não perca a sua comunhão com Deus. Confesse, porque Deus vai usar isso, Deus vai usar, sabe, isso, os seus erros, as suas falhas, para você ajudar outras pessoas no futuro breve. Imagine a vergonha, a pressão, a humilhação que o bispo Renato e tantos outros bispos e pastores e obreiros que reconheceram seus erros, sabe, foram punidos, sim, mas eles deram a volta por cima, cara. E hoje estão aí, de pé, na fé. E você fica se agarrando a uma ajuda de custo, você fica se agarrando a uma empresa, se agarrando, não sei no que você se agarra. Mas você tem que se agarrar a Deus. E ao propósito de Deus, que é de servir ao próximo, que é de ajudar o próximo, que é de transbordar na vida do próximo. Tá ligado? Então que Deus abençoe a sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós aqui na terra. Que o Espírito Santo nos conduza. Em nome do Senhor Jesus. Para o reino. Mas saiba que o reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus, ele é chegado a vós. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Ele está dentro do seu coração. Então, de tudo que você deve guardar, de tudo que você deve cuidar, guarde o seu coração. Tá ligado? Forte abraço. Eu não sei de onde você é, não sei de qual igreja, não sei como você está. Se você está como bispo, como pastor, como obreiro, como membro, se você está na condição de afastado, enfim, não importa, irmão. O que importa é que você não abra mão de estar perto do Pai, assim como Davi não abriu. Assim como Davi não abriu mão de estar perto do Pai. Não abra mão de estar perto dele, porque ele te ama e tem um propósito na sua vida. Tá ligado? Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.